Olá, eu me chamo Júlia e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui do Batman, que é A Corte das Corujas. Eu achei um livro muito interessante, o Batman no seu maior estilo detetive possível, e é muito incrível e eu vou contar a história deles pra vocês. Mas antes, se vocês quiserem ver esse aqui sobre a Arlequina, o Amor Insano, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês também a história dele. Tá bom? Mas antes, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. O livro começa com um Garra aparecendo para o professor Herbert Murray, mostrando para ele já a sua espada. Ele já não quer conversar não, ele já tá complicado já para ele. E aí logo depois o Batman é chamado para investigar a morte dele, e que o corpo dele tá completamente queimado. E ele tem uma teoria que seu tataravô tinha morrido da mesma forma. E aí ele descobre que o Murray estava vivo quando foi queimado e seus órgãos foram queimados de dentro para fora. Então ele descobre que quem causou esse assassinato foi a Corte das Corujas, e que também era a corte que estava atrás do assassinato do seu tataravô, e que também poderia ter matado o pai do Alfred. E aí ele começa a investigar alguns alunos do professor Murray para ver se algum deles tem participação na morte dele ou algo parecido. E aí ele encontra o nome de uma aluna que estava desaparecida, que era a Joanna Lee. E aí ele se lembra dela porque alguns anos atrás ele acabou salvando ela de um fogo cruzado, mas os seus pais haviam sido atingidos pela bala, parecido da mesma forma que os pais do Bruce morreram. E aí o Batman vai procurar por Claire Nesco em sua casa e encontra tudo vazia. E essa Claire é a amiga da Joanna. Só que aí ele anda pelo apartamento e tal, e o prato de comida ainda estava quente e a TV estava pausada, tipo, parecendo que ela estava ali poucos minutos depois. Então ele pula logo pela janela e encontra o Garra com a mulher. E aí depois de um mini confronto, o Garra solta ela e ela vai cair do telhado quando o Batman consegue pegar ela. E aí fala que ela era a colega de quarto da Joanna e agora o Batman quer interrogar pra saber sobre o seu desaparecimento. E aí ela conta que a Joanna tinha um namorado, mas ele não parecia tão preocupado assim com o sumiço dela. E antes do desaparecimento, ela estava fazendo uma tese sobre Percy White. E aí aqui a gente vai começar a ver coisas do passado sobre o Percy e o futuro do que tá acontecendo com o Batman. E aí, aqui nesse momento, começa a acontecer isso. Que diz que o Percy White estava traindo a sua esposa com uma mulher chamada Lydia. E aí, voltando pro futuro, o Batman conta a Dick sobre a volta da Corte das Corujas. Mas eles acham que, de fato, a corte nunca tinha ido embora. E aí, antigamente, a esposa do Percy sabia que ele a estava traindo. E os dois faziam parte da Corte das Corujas. E aí, o Batman, ele encontra um outro corpo, mas dessa vez era de um morador de rua. E aí, a Bárbara Gordon descobre que o Percy gostava de química, o que o Batman achou interessante por causa das mortes recentes. E aí o Batman quer encontrar o descendente de Percy, que era o Vincent, para tentar descobrir alguma coisa, mas ele vai como Bruce Wayne e não como Batman. E Bárbara também encontra manchetes da época dizendo que White tinha sido a pessoa que matou Lydia, o que era estranho, né, já que eles gostavam um do outro pelo que parecia. E aí, indo pro passado, o Percy estava fazendo um novo elixir quando o Grão-Mestre falou que esse experimento ia ser de grande ajuda para a corte. E foi a mulher que contou isso, a mulher dele contou isso pro Grão-Mestre, porque ela quer crescer dentro da corte. E aí no futuro o Batman encontra o corpo de Dennis Leviton, mas ele acaba encontrando um pendrive que era de Joanna também. E aí lá no passado o Percy faz uma exposição para Lydia e aparece o Billy Draper. Gravem esse nome, que esse nome vai ser importante. E aí ele acaba dando em cima dela, mas Percy não pode fazer nada a respeito, porque até então eles não sabiam que eles estavam juntos, né? Pelo Percy ser casado e tal. E aí lá no futuro o Bruce vai falar com o Vincent White, que é o descendente do Percy, mas ele não consegue tirar muita coisa dele. E aí lembrando que a Corte das Corujas, como elas sabem de tudo que acontece em Gotham, elas sabem que o Batman é o Bruce Wayne. Só que nisso o Bruce descobre que o Vincent daria uma festa e que ele ficaria fora de casa. Então ele vai lá na casa dele vasculhar. E aí ele consegue downloads de arquivos do computador de Vincent. E aí o Batman descobre um cofre atrás de um quadro da Lydia que foi pintado pelo Percy. E lá dentro ele encontrou uma máscara da Corte das Corujas. E aí ele sabe que realmente a corte existe, né? Porque até então é tipo uma lenda de Gotham. E aí o Garra aparece pra lutar, mas ele acaba fugindo. E aí o Batman descobre onde era o refúgio da Corte das Corujas e ouve a conversa deles também. E aí ele descobre também sobre a febre, que na verdade era um experimento fracassado que vinha desde a época de Percy White. E aí era por isso que Joanna estava sumida, porque ela estava estudando sobre
Percy e Vincent descobriu. E aí ela estava escondida deles. E nesse momento o Garra estava indo atrás da amiga da Joanna, a Claire. Então o Batman ficou no dilema entre pegar a corte ou salvar a Claire. Então ele acaba fazendo a segunda opção. Mas a corte sabia que o Batman estava ali e querem pegar ele. Só que aí o Batman consegue fugir e pede para o Asa Noturna ajudar a Claire. E aí o Garra acaba atingindo o Asa Noturna com vários golpes com facas e o deixa sangrando, perdendo muito sangue. E aí o Batman aparece, consegue salvar a Claire e chega ao tempo também de cuidar de Dick. E aí parece que o Percy previu algo perigoso para Gotham, como o espantalho, Coringa, era venenoso, duas caras e talvez até o próprio Batman. E aí isso é esquisito, né? Porque como é que ele previu isso? E o Batman também descobre que de alguma forma a corte pode estar envolvida no assassinato dos pais dele. E aí lá no passado o Grão-Mestre faz o Percy testar seu elixir dando para uma pessoa para ver se ela vai explodir ou não. E aí no futuro o Vincent fala pra Grã-Mestra que eles precisam despistar o Batman, o dando pistas falsas para eles poderem tentar encontrar a Joanna ali. Mas na verdade o Vincent quer pôr a mão no elixir para poder vingar o seu tataravô, né, o Percy. E aí de volta ao passado, a Lydia sabia que tinha acontecido alguma coisa com o Percy e ele acaba contando para ela, né, que ele acabou matando o cara por causa do elixir, com toda a corte também. E isso acabou sendo um grande erro. E aí lá no futuro o Ronnie, um garoto de 19 anos, tenta avisar a um policial sobre a corte, mas ele não consegue e acaba pegando fogo. E aí lá no passado, a Lydia guardava as cartas que o Percy mandava pra ela em um ursinho de pelúcia, quando o Garra apareceu em sua casa falando que a corte das corujas precisavam da sua presença. Só que assim, a carta depois elas são encontradas, eu vou falar inclusive, mas não diz muito o que estava escrito. Escrito assim em todas elas, né? Em uma até que ela é lida, mas eu já vou chegar nessa parte. E aí lá no futuro o Batman sabe que a corte está tentando despistar ele. E descobre também que Joanna e Lydia eram parentes. E aí o Billy Draper, lembra que eu falei dele, que era um nome importante? O Billy Draper lá no passado intercepta as cartas que Percy mandava pra Lydia. E Margaret, que é a esposa do Percy, quer que ele teste a nova forma que estava trabalhando na própria Lydia. Porque ela tava que nem outro cara que ele havia matado. Ela tava dentro da banheira, porque o Garra havia mandado ela até lá. E aí só nisso que é contado de fato que tinha nas cartas, porque a Margaret lê um pedaço e tal. Mas depois disso, deixa pra lá. E aí de alguma forma lá no futuro, o Garra consegue encontrar a Joanna. E aí esse Garra meio que pareceu pra Joanna que ele tava na exposição de 100 anos atrás. E aí, na minha cabeça, eu pensei que seria a Lydia esse Garra, mas não era não. E aí conta lá no passado que a Lydia não foi queimada pelo elixir. E no futuro, o Garra levou a Joanna até o Vincent e ele fala sobre o elixir do Percy e que ele escondeu alguma variante dele da corte. E aí ele quer a ajuda dela pra descobrir onde essa fórmula está. Só que o Batman consegue uma pista que o Garra estava com a Joanna. E aí o Batman consegue tirar ela das mãos do Garra e do Vincent. E aí conta lá no passado que a Lydia meio que estava enlouquecendo e que ela estava presa em Arkham. Só que o que estava acontecendo é que lembra que o Percy previu algumas coisas que aconteceriam em Gotham? Então, quem na verdade estava prevendo esse futuro era a Lydia, por causa do elixir dele. E aí ela acaba prevendo o futuro dela própria, que ela ia ser morta pelo fogo. E aí lá no futuro, a Joanna conta sobre o Garra para Batman e Batgirl. E o sobrenome da Lydia, eles descobriram que não era Doyle, sim Wesham. E Joanna também conta que descobriu o tal dos ursinhos com as cartas de Percy, que é as cartas que o Percy mandava pra ela. E o Batman agora quer encontrar as cartas, mas elas acabam sumindo, né, que o Garra havia encontrado elas. E o Batman também quer encontrar o elixir perfeito de Percy. E aí o Percy lá no passado conta pro Grão-Mestre que a Lydia morreu por causa das suas injeções, mas isso acaba demorando um pouco para acontecer. E aí aqui de Volta pro Futuro o que acontece é que o Batman vai até o apartamento de Joanna, mas as cartas que o Percy mandava pra Lydia haviam realmente sumido, tava tudo revirado. E aí o Batman também estuda algumas estátuas de mármore que o Percy fez, que eram de Lydia, e principalmente a que estava na Universidade de Gotham. E aí, voltando ao passado, né, lá em 1918, o Billy Draper dormia até que o Garra acorda dizendo pra ele ir até a delegacia e falar que matou a Lydia. Mas ele fala que não vai falar nada, né, porque ele não foi ele que fez nada, mas o Garra estava com a mãe dele e com a irmã, e fala que se ele não fizer, elas vão morrer. E aí lá no futuro, o Batman vai com a Joanna e Batgirl até o labirinto da corte, onde foi que morreu o tataravô do Batman, né, o Alan Wayne. E aí a Joanna chega perto demais da estátua de Lydia e ela se quebra, mas eles acabam encontrando um sarcófago, que era o tal do caixão da Lydia. E aí o Batman queria levar o caixão até a Batcaverna, mas Vincent White que aparece atrás deles. E enquanto o Batman tenta lutar
contra os dois garras, a Batgirl tenta tirar a Joana dali, mas a garota não quer ir. E aí eles haviam colocado um aparelho de rastreamento na Joana enquanto ela estava com a corte. Então por isso que eles sabiam o paradeiro dela o tempo todo. Então Vincent atira na Joana e tenta abrir o sarcófago, mas Batman sabia que era uma armadilha. E aí acontece uma pequena explosão quando Vincent literalmente conseguiu abrir o sarcófago. E aí a Lydia sai de dentro, com o corpo dela em chamas. E o Vincent tenta atirar em Lydia, mas sem sucesso, ele não consegue. E aí o Vincent queima até a morte com o toque da Lydia, né? Ela meio que ressuscitou, digamos assim. E aí a Joana tava com um colete à prova de balas, então ela sobreviveu ao tiro que o Vincent deu nela. E aí a Joana tenta falar com Lydia, mas ela parece não entender nada do que tá acontecendo. E Batman quer tirar a Joana de lá a qualquer custo e pede para o Batgirl fazer isso de novo, e ela realmente faz. E aí a Lydia parece reconhecer o Batman por causa das visões que ela tinha no passado. E aí um dos garras acerta uma espada no estômago da Lydia, mas ele acaba se matando no processo. E aí eram dois garras, né? Então um morre assim e o outro morre por causa de uma parede enfraquecida que cai em cima dele. E aí a Lydia, por estar com fogo, acaba ficando cada vez mais quente e explodindo. Mas o Batman consegue sair de lá salvo. E ele queria ter salvado Lydia, mas ele acaba não conseguindo. E aí a Joana reencontra a amiga, né, a Claire, e o Batman compra o apartamento delas e dá de presente. E também coloca um sistema de segurança de última geração para elas. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se vocês quiserem que eu traga análise desse livro aqui da Arlequina, comenta aqui que eu trago pra vocês, tá? Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!